mais fácil para mim aqui. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria agradecer a presença de vocês na nossa aula magna, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês primeiro a chamada, né? Com o professor Wellington Martins, da Federal de Goiás, conhecido nosso de muitos anos. O título vai ser sobre inteligência artificial e computação de alto desempenho, né? Então, o professor Wellington possui graduação em engenharia elétrica pela UFG, mestrado em sistemas, né, de computação pela PUC-Rio, doutorado em ciência da computação pela UEA, no Reino Unido, né? Atualmente é professor associado do UFG, bolsista de produtividade CNPq e membro, né, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. Tem experiência na área de computação paralela, né, com aplicações em aprendizagem de máquina, mineração e informática científica. Faz parte da nossa comunidade, para quem não sabe, chama de PAD, né, a gente chama do SBAC-PAD, do Simpósio Brasileiro de Arquitetura e Computação de Alto Desempenho, ativo, né, na nossa comunidade, e é um prazer muito grande tê-lo aqui, Wellington, na nossa aula magna, né, desse trimestre nosso, e com certeza vocês vão aproveitar muito, uma coisa que eu falo muito com os alunos, né, o Wellington sabe disso, mas a gente ter áreas, né, que façam essa interação e a gente não fique só em alto desempenho, né, então a gente já tinha conversado com isso, vocês vão ver que a inteligência artificial tem tudo a ver com alto desempenho e tô brincando, né, Wellington, uma precisa da outra ali, né, tá bom? Muito obrigado, Wellington, a palavra é toda sua. Tá ok. Primeiramente, gostaria de agradecer, Mário, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com todos vocês, né? Essa é uma oportunidade muito legal de trazer ideias novas aqui, eu espero, né, para todos os colegas da computação e de outras áreas, como você bem disse, né? Eu vou compartilhar, então, aqui alguns slides para a gente ir guiando a apresentação. Agora, colocar aqui no modo de tela cheia. Tá. Estão vendo aí, né? Sim, sim. Certo, certo. Tá ok. Bom, pessoal, então o tema é inteligência artificial e computação de alto desempenho, né? Como o professor Mário comentou, eu atuo mais especificamente na área de computação de alto desempenho, computação paralela, mas inteligência artificial tem sido sempre uma aplicação que eu tenho buscado, né? E aí, nesse sentido, a proposta aqui é mostrar que a gente está tendo uma mudança de paradigma na computação, tanto pela chegada, né, dos computadores que aprendem de uma maneira mais efetiva, né, como também pelo uso de uma computação que explora paralelismo, que tradicionalmente, né, ela é sequencial, então aqui tem mais uma novidade, né? O roteiro da minha fala, então, vai ser dividido em 3 partes. Inicialmente, eu vou comentar algumas definições, o que é o computador tradicional, o que é o computador que aprende, né? Na parte 2, falar um pouquinho sobre um tipo de aprendizado, que é o aprendizado profundo, né? Que vem ganhando bastante atenção recentemente, né? E, na última parte, eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre homem e máquina, como que essa máquina que aprende pode ser utilizada a nosso favor e fazer algumas considerações finais, né? Eu também deixo claro que, principalmente a parte de inteligência artificial, eu procurei fazer simplificações, então, a ideia aqui é que seria um público mais geral, né? Inclusive, parte dessas ideias eu tenho utilizado em apresentações para pessoas de diferentes áreas, né? Então, quem é da área, eu peço desculpas aí por algumas simplificações, mas é para tentar mostrar os princípios, a intuição por trás de algumas das técnicas, né? Bom, vamos então começar aqui a primeira parte, né? Existem várias definições de inteligência artificial. Eu gosto dessa aqui, né, que é a área de ciência da computação que procura fazer com que os computadores realizem tarefas que o humano faz bem, né? Tarefas como raciocínio,
aprendizado, visão, linguagem, né? Manipulação de objetos e até caminhar e navegar pelo mundo, né? Então, o que a gente diz é que uma entidade dita inteligente, né, mesmo que artificialmente, ela deveria ser capaz de fazer tudo isso, né? E aí a gente tem um desmembramento aqui da definição, porque existe uma chamada inteligência artificial fraca ou estreita e uma inteligência artificial forte ou geral. Tá? A inteligência, a IA fraca, né, ela resolve tarefas específicas. A gente pode entender como implementando uma parte limitada da mente, né? Enquanto a IA forte, ela seria capaz de realizar qualquer tarefa que eu mencionei anteriormente, né? E ela estaria então implementando uma mente completa, né? Que a gente chama de AGI, tá? E é bom também deixar claro que o que a gente tem hoje, né, é a IA fraca e apesar da mídia, né, falar o contrário, né, a gente está muito longe da IA forte, né? Bom, como é o computador tradicional e o que representa a mudança que nós estamos presenciando, né? O computador tradicional, ele precisa ser programado pelo ser humano, né? Então, você tem dados de entrada, que eu estou chamando aqui de X, né? E dados de saída, que seria o Y, né? Então, a ideia é que o programador, o ser humano, né, defina a função F, que vai mapear dados de entrada para dados de saída. E essa função, ela é definida na forma de um algoritmo, né, que embute várias regras, né, que a máquina tem que seguir para chegar no seu objetivo, né? Então, um exemplo que eu vou utilizar para contrastar o computador tradicional com o computador com IA, ou computador que aprende, né, é o problema de detecção de spam. Vamos imaginar, então, que a gente está recebendo várias mensagens de correio eletrônico, né, e a gente quer ser capaz de dividir, de um lado, mensagens que são não desejadas, né, e do outro lado, as mensagens que eu quero receber. Esse problema aparentemente simples, né, ele pode se tornar bastante desafiador. Isso porque quem está enviando as mensagens vai querer sempre burlar o sistema para que as mensagens cheguem no destino final, né? Então, por exemplo, a pessoa pode fazer um texto trocando a letra A por arroba, alguma coisa assim, né? E dessa maneira, o seu sistema começa a ter que gerar um número cada vez maior de regras para ser capaz de classificar uma mensagem como indesejada, né? Então, no fundo, um programa que parece simples, que estaria, por exemplo, analisando o texto da mensagem e verificando, por exemplo, palavras-chave, né? Por exemplo, se a mensagem tiver comprar, ou oportunidade, promoção, né? Você poderia criar regras para encaminhar essa mensagem como possível mensagem desejada, né? Mas, como eu disse, o alvo é móvel, porque quem está mandando vai tentar alterar, de alguma maneira, a mensagem e quebrar suas regras, né? Então, acaba que o seu programa vai inchando cada vez com mais regras, né? E isso não parece ser uma boa alternativa, já que logo, logo ele não vai estar funcionando a contento, né? No entanto, se você fizer um detetor de spam dessa forma e criar, portanto, várias regras, um outro problema que você vai ter é de navegar nesse universo de regras, tá? E para isso você pode ter que gastar muito tempo, porque você geralmente tem que dar uma resposta rápida para algumas das questões colocadas, né? Então, aí que entra o processamento paralelo, né? Que seria uma maneira de navegar nesse espaço de regras, né? Um espaço de busca por regras, né? De tal maneira que você consegue rapidamente determinar se uma determinada mensagem, né? Se ela é indesejada, tá?
Então, essa é uma estratégia, né? O uso de processamento paralelo é uma estratégia já conhecida nesse contexto, né? De busca num grande espaço, né? E geralmente você tem soluções aproximadas, que a gente chama de heurísticas, né? E geralmente atacam problemas que demoram muito tempo, por exemplo, problemas NP completos, né? Então, nesse contexto, o processamento paralelo, ele vai ajudar a gente a solucionar o problema de navegar nesse espaço, né, utilizando múltiplas unidades de processamento que atuam simultaneamente, tá? Então, ele pode acelerar a busca por essas soluções aproximadas utilizadas em problema de IA. Para ilustrar isso, né, a gente teve, nos anos 80, o uso de processamento paralelo com a chamada IA simbólica, né? Tivemos, por exemplo, o projeto japonês de computadores chamados da quinta geração, né, usando o processamento paralelo. E uma solução da IA daquela época, que fez bastante sucesso, são os chamados sistemas especialistas, né, onde você consegue representar o conhecimento de um especialista no computador e, associado a essa base de conhecimento, você tem o motor de busca, que explora paralelismo, né? Então, essa foi uma utilização, né, desse tipo de combinação entre processamento paralelo e a IA, né? Tivemos também muitas pesquisas que buscaram explorar paralelismo associado a linguagens declarativas que eram muito usadas em IA, né? Linguagens como Prolog e Lisp, né? Que permitiam uma manipulação de símbolos, né? De maneira rápida, né? Que seria o que eles chamam de abordagem simbólica, né? E um último comentário, que é uma curiosidade, né? Dos anos 80, né? É que as redes neurais eram conhecidas como PDP, ou seja, processamento distribuído paralelo, né? Ou seja, explicitando, né, o nosso entendimento de que, de acordo com a neurociência, né, hoje a gente sabe, né, que o nosso cérebro é composto de vários neurônios, né, e que são distribuídos em rede que operam em paralelo, tá? Então, é chamado uma abordagem conexionista, tá? Nessa linha ainda de explorar paralelismo para navegar no espaço de busca, a gente teve, em 97, o desenvolvimento de uma máquina da IBM chamada Deep Blue, que ganhou projeção mundial, né, porque ela conseguiu vencer o nosso melhor competidor humano, né, da época, o Garry Kasparov, né? E ela usou o quê? Ela usou uma força bruta inteligente, né? Então, basicamente, você tinha aí um sistema paralelo, um computador com 30 processadores, né? Além desses 30 processadores, você tinha também aceleradores, né? Ou seja, processadores feitos sob encomenda para a questão do xadrez, né? E no total, nesse caso aí, 30 processadores com 16 chips, 480 nós de processamento, então, né? Esse sistema, ele operava em 3 camadas, né? Com um dos processadores sendo o mestre e o restante os trabalhadores, né? E esse mestre pesquisava alguns níveis dessa árvore de busca, né? E a partir de uma determinada profundidade, repassava tarefas para os níveis inferiores, né? E isso era repetido em mais uma etapa, onde finalmente se passava as tarefas para aqueles chips dedicados a operações relacionadas ao jogo de xadrez, né? Então, essa estratégia de força bruta e inteligente funcionou muito bem e foi um evento importante para a IA, né? Que mostrou que, pelo menos nessas atividades de jogos, né, fechados, que a gente chama, né, a máquina pode se sair muito bem, né? Bom, vamos ver agora, então,
como é que é esse computador que aprende, né? Ele é o computador tradicional, mas programado de uma maneira diferente, né? Você vai ter que fazer um programa que reconheça padrões em dados que são alimentados no computador. E aí você tem que trabalhar em duas etapas, né, ou fases, né? Numa primeira fase, chamada de treinamento, você vai dar exemplos para que a máquina derive, né, esses padrões e, consequentemente, derive regras, né? Esse seria, então, um exemplo de um processo indutivo, né, porque você está partindo dos exemplos para chegar em regras mais gerais, né? Então, novamente, você está mapeando dados. Só que aqui é interessante o seguinte: para mapear os dados de entrada para saída, você vai fornecer para a máquina os dados de saída, né? E os dados de entrada, e ela vai derivar essa função, ela vai tentar aproximar essa função que mapeia, né? Tá? Então, vai fazer essa ponte, né? Então, novamente, para o problema de detecção de spam, o que a gente tem aqui é que, nessa primeira fase de treinamento, eu vou ter que fornecer para a máquina um conjunto de mensagens que não são spams e um conjunto de mensagens indesejadas, que são spams, né? E aí o programa de aprendizado, ele vai navegar por esses dois conjuntos de dados, né? Duas classes, né? E vai derivar regras, né? O que que tem nas mensagens que são indesejadas que não tem nas outras, né? E vice-versa, tá? Dessa maneira, a máquina consegue aprender as regras e, dessa maneira, ela pode se ajustar, inclusive, ao longo do processo de envio de mensagens, né? É o que, por exemplo, os nossos sistemas de e-mail fazem hoje, né? À medida que você recebe uma mensagem, você pode dizer, olha, isso aqui é spam. Então, ali você está ensinando a máquina, né? Tá? Bom, esse chamado aprendizado de máquina, ele requer muitos dados e um alto poder computacional. Então, aqui a gente já viu, né, que a gente vai precisar de computação paralela de alto desempenho, né? Por quê? Porque esse conjunto de regras geradas, né, no aprendizado, né, ele geralmente é muito grande, né? E você tem que criar esse chamado modelo, que é o conjunto de regras, né, que alguns até entendem como um novo programa. Então, é interessante porque aqui você pode entender que a máquina, ela está criando um programa por conta própria, que corresponde a esse modelo ou conjunto de regras, tá certo? E com isso, né, com esse aprendizado de máquina, a gente pode resolver tarefas que a gente normalmente tem muita dificuldade de comunicar verbalmente, né? Então, além do problema do spam que eu comentei, por exemplo, você quer fazer um programa para detectar rosto de pessoas. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar procurar por padrões relacionados a olhos, nariz, boca, coisas desse tipo, né? Entretanto, a pessoa pode estar de lado, ela pode estar usando um chapéu, pode estar usando um óculos, pode estar com muita luz incidente, né? Então, é muito difícil de você antecipar tudo. Então, para esses problemas que a gente, embora saiba resolver intuitivamente, mas não de maneira algorítmica, tradicional, né? A gente dá para a máquina resolver. E como que ela vai resolver? Através de exemplos, tá? Então, essa é a estratégia do aprendizado de máquina, que é a novidade atual, frente a um maior poder de processamento e mais dados, né, da inteligência artificial, né? Na verdade, a ideia é antiga, né, mas só recentemente é que ganhou tração, né? Então, um primeiro exemplo que eu gostaria de comentar com vocês, já usando o chamado aprendizado de máquina, é uma outra máquina da IBM chamada Watson, tá?
que foi programada para responder perguntas, né? Isso já em 2011, né? E essa máquina tinha que receber pergunta, entender o que a pergunta queria dizer e responder em menos de 3 segundos, tá certo? Então, ela é lógico que foi programada para explorar paralelismo, né? Então, chegava uma pergunta, essa pergunta era desmembrada em várias possíveis interpretações para aquela pergunta, né? E hipóteses, né? E a partir daí, cada uma dessas era testada, né? E depois, como ela foi previamente treinada, né, com várias perguntas e respostas, né, você conseguia fazer um ranqueamento, né? No caso, eles usaram depois uma técnica de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, muito comum, que é a regressão logística, tá? Mas com esse tipo de solução, já usando a aprendizagem de máquina, com o paralelismo e muitos dados, né, oriundos de jogos de vários competidores, né, a máquina conseguiu derrotar os dois melhores, né, oponentes humanos, né, num programa de TV americano chamado Jeopardy, né, que é de perguntas e respostas, tá? Então, aqui também foi um destaque importante da inteligência artificial, porque você saiu do mundo de jogos e veio para o mundo onde a máquina precisava de uma capacidade de processamento de linguagem natural, né? Bom, o hardware do Watson consistia de 90 servidores IBM Power 750, né? Eles tinham aí a CPU Power 7, com 8 núcleos de 3,5 GHz, né? 4 threads por núcleo. Então, ele já foi programado para fazer uso, pessoal, de quase 3.000 threads, tá certo? Uma memória grande também para a época, né? 16 terabytes, uma rede não tão rápida, mas é o que tinha na época, né? 10 gigabits, um espaço de disco combinado de 20 terabytes, né? E uma capacidade de processamento de 80 teraflops, né? Que é o flop aí é a quantidade de operações de ponto flutuante por segundo, né? Bom, agora na parte 2, eu queria comentar com vocês um tipo de aprendizado de máquina, que é o aprendizado profundo, né? Que tem recebido bastante atenção e resolvido problemas até então muito complicados para a gente resolver, tá? E aí eu vou exemplificar isso com alguns exemplos, incluindo processamento de linguagem natural e falar sobre limitações desse aprendizado de máquina, né? Esse aprendizado profundo, pessoal, acontece também com exemplos, tá? É um tipo de aprendizado de máquina, mas é um aprendizado de máquina que aprende em camadas ou etapas e de maneira sucessiva. E à medida que você avança nessas etapas, você vai aumentando o nível de abstração, né, das regras que estão sendo criadas, tá certo? Então, essa abordagem, ela é muito boa para tarefas sensoriais, né, de percepção, como visão, fala, linguagem, né? Porque ela captura essa natureza composicional de estímulos naturais, tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, uma imagem, né? Ela é composta por pixels, né? São os pontos que compõem a imagem, e a máquina, ao receber várias imagens, ela pode notar que alguns pixels formam bordas, então você já aumentou o nível de abstração, né? Numa etapa posterior, a máquina pode criar regras, verificando, né, um padrão de bordas formando partes ou geometrias, né? E aqui no meu exemplo, numa última etapa, a máquina poderia, então, reconhecer padrões e, portanto, criar regras mais abstratas, nesse caso, né? Verificando que várias pequenas partes, né? Elas estão criando determinados objetos, né? Então, essa é a ideia do aprendizado profundo que vem tendo um sucesso grande nessas tarefas que eu comentei, tá? E aí, um exemplo que apareceu em 2012, né, de utilização, né,
foi a utilização dessa estratégia para participar de uma competição para reconhecer imagens. Essa competição chamava-se ImageNet, tá? Então, foi criado um programa de aprendizado de máquina usando o paradigma de redes neurais, né? A gente tem vários, mas usaram redes neurais, tá? E essa solução deu muito certo, tá? Porque ela diminuiu em 10% o erro comparado com o que se tinha até então, tá? Com os algoritmos de aprendizado tradicionais, tá? Agora, o seguinte, ela só conseguiu isso porque, primeiro, tinham muitos dados disponíveis para a rede treinar, e, segundo, ela utilizou o processamento paralelo e um processamento paralelo inovador para aquela época, que foi o uso de GPUs, né? A NVIDIA, naquela época, tinha lançado a GTX 580, que tinha 512 núcleos, tá? Então, o que eles fizeram? Eles conectaram duas GPUs dessa num computador, então tinha 1K núcleos para trabalhar, né? E pegou o modelo da rede AlexNet e dividiu em duas, né? Porque a memória era pouca, 3 gigabytes de memória, tá? E detalhe, apesar de todo esse recurso computacional, né? Eles levaram 6 dias para fazer o treinamento dessa rede, tá? Mas foi um acontecimento muito importante, né? Que é até chamado de momento ImageNet, né? E aí existem outros momentos também, não só para imagens, né? Mas para texto e outros tipos de dados, né? Que estão acontecendo agora mais recentemente, tá? Bom, seguindo também essa estratégia de aprendizado profundo, o Google adquiriu uma empresa britânica chamada DeepMind e retornou à questão dos jogos. Ou seja, será que a máquina seria capaz de ganhar dos humanos nesse jogo aqui, que é o AlphaGo, que é um jogo de tabuleiro chinês, né? A questão é o seguinte, o desafio maior é que esse é um jogo que a estratégia de força bruta usada no xadrez, ela não funciona, tá? As possibilidades são tão grandes, né? Um tabuleiro 19 por 19, tá? Você vai colocando as pecinhas, ou branca ou preta, e tem regras para vizinhança entre essas peças, né? Então, não dava para usar somente força bruta, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma solução com aprendizado de máquina, né? Onde a máquina ela aprendia com o jogo de humanos, tá certo? Ou seja, ela foi treinada para ver para cada situação, né, qual seria a melhor jogada para ela, tá certo? Baseada em jogos de humanos, né? E é lógico que para fazer todo esse treinamento, né, dessa máquina, você vai precisar de altíssimo poder computacional. E olha aqui, eles usaram, pessoal, 1920 CPUs, 280 NVIDIAs, GPUs NVIDIA, né? Cada uma com vários núcleos, tá? Não me recordo qual era o modelo, né? Isso para o treinamento. Para usar o modelo, que a gente chama de inferência, né? Eles usaram 48 TPUs, que é uma unidade de processamento Tensor, né? Que é uma solução em hardware do Google para acelerar operações de inferência e também de treinamento, né, com redes neurais, né? Esse tipo de arquitetura TPU, ela utiliza, na verdade, uma arquitetura sistólica. Então, você puxa os dados para fazer as operações das redes neurais, que são basicamente operações matriciais, né? E aí você faz um processamento dos dados e já manda para outra etapa sem ter que descer para a memória. Então, isso aí acelera bastante, né, o processamento, tá? Você ganha bastante em velocidade, tá? Agora, teve depois uma outra solução chamada AlphaGo Zero,
né? Porque primeiro teve o AlphaGo, depois teve a AlphaGo Zero, que eu vou comentar um pouco mais na frente, mas só para antecipar o seguinte, que essa outra solução ela foi treinada usando 19 CPUs, 64 GPUs e 4 TPUs, né? Mas ela não foi mais treinada com jogos de humanos. Ela foi treinada jogando contra ela mesma. E isso deu muito mais certo, tá? Então, ao invés da máquina aprender com o jogo de humanos, ela aprende por conta própria. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Bom, com a solução AlphaGo, a solução, né, do Google conseguiu vencer o melhor jogador aí, que é o Lee, né, no desafio do jogo Go, tá? E o AlphaGo Zero depois ainda saiu melhor, tá? Bom, ainda essa estratégia de aprendizado profundo, né, ela tem tido amplo sucesso, pessoal, no processamento de linguagem natural, né? Então, isso é muito importante, né? Porque é através da linguagem que a gente constrói e expressa os nossos pensamentos, né? Então, a máquina hoje ela já está sendo capaz de navegar, né, nos dados, por exemplo, da internet e ir montando modelos de linguagem, né, que permitem ela fazer coisas bem interessantes, como resumo de um texto, tradução, ou você dá um pedaço de um texto, ele continua, né? Seguindo, por exemplo, um estilo de algum escritor, né, para o qual a máquina foi treinada, né? E por que que o processamento com esse aprendizado de máquina profundo funciona bem aqui? Porque, novamente, você tem uma situação na qual você pode ir treinando em camadas, né? Então, você tem o texto sendo composto aí por sílabas, que dão origem a palavras, que dão origem a frases, que formam os parágrafos e assim por diante, né? Então, você vai treinando a máquina para criar um modelo que, a cada etapa, ela consegue abstrair mais, né? E isso funcionou muito bem, a ponto, né, de recentemente criarem um modelo de linguagem, né, que atribui uma probabilidade a uma sequência de palavras, né, chamado GPT-3, tá? E esse aí é um modelo que está sendo muito comentado, né, ultimamente, né, porque como ele foi programado com muitos dados, né, e é lógico um grande poder computacional, né, ele conseguiu façanhas bem interessantes. Dá para ele fazer aquelas tarefas que eu comentei com vocês, tá? Com resultados muito bons, né? Um problema dessa estratégia, no entanto, né, além de você precisar de muitos dados e precisar de muito poder computacional, né, é que esses modelos eles precisam de muitos ajustes, né, chamados hiperparâmetros, tá? Ou parâmetros em geral, tá? Então, essa é uma dificuldade que vem sendo investigada aí para a gente melhorar nessa linha, tá? Alguns detalhes aqui que eu consegui obter, e aí não estou inteiramente certo, tá, desses números aqui, mas o que eu consegui ver na internet é que o GPT-3, né, utilizou uma solução em hardware da OpenAI, um instituto de pesquisa, né, que contratou uma solução em hardware da Microsoft, e é uma solução em nuvem, né, da Microsoft Azure, né? O sistema da Microsoft Azure, o Azure, né, e não necessariamente foi o que o GPT-3 usou, né? Ele é dito ter mais de 285 mil núcleos de CPU e mais de 10 mil GPUs, e ainda trabalhar com 400 gigabits por segundo de conectividade de rede, tá? E olha aqui, ele foi treinado com 570 gigabytes de texto, gente, proveniente de livros e texto da internet, né?
E o modelo resultante contém 175 bilhões de parâmetros, tá? Então, assim, a máquina está conseguindo processar esses dados, né, ser treinada e conseguir solucionar problemas com modelos cada vez tão complexos, né, que fica muito difícil para nós humanos sabermos como que ela tomou uma determinada decisão, tá? Esse é um desafio que a gente tem que ficar de olho, né? Como eu disse, os modelos são grandes e complexos, e a gente pode gerar modelos tão grandes quanto necessários, né, desde que a gente tenha mais dados e mais recursos computacionais, né? E dessa maneira, a gente pode correlacionar milhares de variáveis, tá? Então, fica bem difícil para a gente entender como que a máquina está resolvendo o problema. Aqui é interessante até um trabalho que foi feito usando o aprendizado profundo para reconhecer imagens, discernir se a imagem tinha um lobo ou um cachorro, né, na imagem, tá? E eles usaram, então, um sistema com redes neurais e aprendizado profundo, né, chamado Deep Learning, né? E o sistema funcionou muito bem, alimentaram com várias imagens de lobo e de cachorro, né? E o sistema estava com acurácia muito boa, tá? No entanto, eles decidiram investigar quais as partes da imagem que a máquina estava prestando atenção para classificar a imagem como sendo de lobo ou de cachorro, né? E o que eles perceberam foi que a, a máquina, na verdade, estava prestando atenção no fundo da imagem. Porque, geralmente, quando tinha um lobo, tinha neve. E, geralmente, quando tinha um cachorro, tinha grama. Então, é interessante, porque eles acabaram abrindo uma nova frente de investigação, que são os modelos de atenção, né? Que permitem a gente ver, dar pistas, né, de onde que a máquina está trabalhando para chegar nas suas conclusões, né? E isso ajuda a resolver o problema que eu comentei anteriormente, né? Bom, tem também um outro exemplo de aplicação de aprendizado profundo e que não é muito comentado e que eu acho fantástico porque se você pensar bem, o resultado dele é muito mais importante do que o jogo de xadrez, coisas, ou o jogo Go, né? Que é o seguinte, é o sistema chamado AlphaFold. Ele resolve um problema da biologia estrutural, né? Que é o seguinte, dado uma sequência de aminoácidos que compõem uma proteína, né? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos, né? Qual vai ser a estrutura tridimensional formada? Tá? Porque quando a proteína está sendo produzida, né, tá ligando os aminoácidos um no outro, né? Ela vai se fechando, ela vai adquirindo uma estrutura tridimensional. Então, a questão é, eu te dou a sequência de aminoácidos, que é uma string, e você me dá a estrutura da proteína. Nossa, a gente estava há mais de 50 anos tentando resolver esse problema, pessoal. E nós, humanos, não fomos capazes de achar padrões suficientes, né, para dar uma boa solução, tá? Essa solução aí do AlphaFold já está conseguindo um pouco mais de 90% de acurácia, tá? E isso, na prática, já é chamado de uma solução do problema, tá? Então, é como se a máquina tivesse sido capaz de entender a linguagem, não natural, né? Mas a linguagem das proteínas, tá? E a gente precisa entender melhor o que a máquina entendeu, né? Então, esse é um desafio legal. Bom, por que esse problema é importante? Porque o encaixe de proteínas é que permite o seu entendimento, né, desse encaixe das proteínas, né, é que permite o desenvolvimento de medicamentos. Por exemplo, agora no caso de vacina, né, para COVID, né, esse tipo de conhecimento já foi utilizado, tá certo? Então, eu acho que vai ser uma revolução, né, na área farmacêutica, principalmente, né, e, consequentemente, na área de saúde, né?
Então, um resultado muito legal e do ano passado, tá? Eles treinaram usando 170 mil estruturas de proteínas conhecidas, tá? E também usaram um conjunto de sequências de estruturas desconhecidas, né? Então, você tem o treinamento e depois você tem o teste, tá? E eles utilizaram 16 nós com TPUs, né? Cada um com 8 núcleos, dando um total de 128 núcleos de TPU, né? Essa unidade de processamento tensor, né? E gastaram semanas para gerar o conjunto de regras ou o modelo, tá? Bom, tudo legal, né, com a máquina que aprende, né? A gente já tem bons algoritmos de aprendizado que funcionam relativamente bem com dados digitais que a gente agora tem em abundância, né? E que faz um bom uso de recursos de alto desempenho, né? Mas existem algumas limitações, né? Todo algoritmo de aprendizado de máquina, pessoal, seja ele da escola simbolista, conexionista, que é o caso de redes neurais, né? Evolucionários, bayesianos, analogistas, né? Esses são as principais, né? Todos esses algoritmos que aprendem, eles precisam de representar, avaliar e otimizar o modelo sendo gerado, certo? E a avaliação, ela usa uma função objetivo, né? E aí, então, a gente tem que ter um cuidado especial para que essa função reflita exatamente o que a gente quer que a máquina aprenda, né? Isso, dependendo do contexto, pode ser um desafio, tá? Outra coisa, na hora de escolher os dados para que a máquina aprenda, né? A gente tem que tomar uma série de cuidados para que a gente não tenha resultados enviesados, né? Então, por exemplo, se você está aprendendo a discernir objetos de diferentes classes, né? Se você tem algumas classes com muitos exemplos e outras com poucos, né? A máquina pode ter dificuldades aí de generalizar, né, o aprendizado dela, tá? Então, isso também é uma questão muito importante, né? Finalmente, a última parte aqui, vamos falar dessa relação homem-máquina, né? Deixa eu ver como que eu estou de hora aqui. Acho que está ok. Estou terminando, pessoal. Tranquilo, tá muito bom. Ah, legal, Mário. Obrigado pelo feedback. Bom, nós humanos, pessoal, a gente aprende geralmente com poucos dados e a gente consegue generalizar muito bem, tá? Por exemplo, se você mover um objeto de um lado para o outro e depois, ao invés do objeto que você moveu, você tem um objeto maior, mais pesado, né? Você consegue repetir o movimento sem ter que ser retreinado, vamos dizer assim, né? O que não acontece com as máquinas, tá? O problema é que a gente, dependendo do dia, a gente não está bem, né? Então, a gente tem uma certa instabilidade nas decisões, tá? A máquina, por outro lado, não tem isso, né? E apesar dela não conseguir generalizar bem, né, e precisar de ser retreinada várias vezes, pelo menos hoje em dia, né, ela tem uma enorme capacidade de processar dados e, claro, explorando o paralelismo, né? Então, por exemplo, para ler a Wikipedia, né, que é em torno de 32 gigabytes, acho que esses dados são de 2020, tá? A máquina faz isso em segundos, né? O ser humano, uma estimativa aí é de alguns anos, aí, 20 anos, né, para fazer isso, tá? Então, a máquina tem vantagens que podem ajudar, né, nas nossas decisões, tá? Ou seja, a máquina pode ser um auxiliar na nossa tomada de decisão, tá certo? Então, a ideia não seria a máquina tomar a decisão sozinha, ela auxiliar, né? Por exemplo, um médico radiologista, ele está analisando imagens de exames, né? Se ele tiver uma máquina programada para analisar esses exames, né? Ele pode, por exemplo, trabalhar bem com os exemplos simples junto com a máquina, né? A máquina dá o diagnóstico, ele já confirma e tudo, né?
ou seja, acelera essa análise dos exemplos mais simples, né? E sobra mais tempo para ele se dedicar àqueles casos mais difíceis, né? Então, eu acho que essa parceria entre homem e máquina, ela vai permitir a gente amplificar a inteligência humana, né? Isso já está sendo feito, por exemplo, né, numa competição chamada Xadrez Centauro, né? Onde você joga xadrez com a máquina do lado, tá? Então, ela te dá uma dica, aí você avalia e aí faz o movimento, né? E essa estratégia tem se mostrado muito boa, mesmo quando competindo com sistemas de alto desempenho, né? Programados de maneira sofisticada, né? Ou quando enfrentando também bons competidores, né? Humanos, né? Ou seja, pessoal, talvez, né, a questão não seja o que a mídia faz muito, né, homem versus máquinas, né, mas a questão, eu acho que é homem com máquina versus homem sem máquina, né. Hoje a gente já sente, né, que quando a gente sai sem o celular, algumas coisas ficam mais complicadas, né, principalmente para navegar na cidade dirigindo, né. Eu dificilmente hoje eu saio sem pedir um trajeto, né, porque a gente não sabe se teve um acidente no caminho, né? A máquina vai te mostrar tudo isso e mesmo no Google Maps ou Waze, né, a máquina usa aprendizado de máquina, né? Ela consegue te dar uma solução. Opa, aqui eu tive um probleminha com a imagem aqui, pessoal. Deixa eu ver se ela retorna aqui. Pode Sim, ser sim. um... Retornou, Oi? retornou. Retornou para vocês? Isso, isso. Deixa eu ver para mim. Para mim ainda não. Ah, retornou. Retornou. Então, essas aplicações de GPS, né, de navegação na cidade, já usam inteligência artificial também, né? Então, é fantástico como isso auxilia a gente no dia a dia, né? Bom, outros, outros pontos aqui que eu queria destacar, para resumir o que a gente comentou, né, é o seguinte, né? Que o computador, né, ele pode realizar tarefas, primeiro, da maneira tradicional, que é com programação humana. Você vai lá e escreve o seu algoritmo, né? Isso funciona muito bem quando você consegue verbalizar, vamos dizer assim, através do seu algoritmo, depois codificar, né, e tudo mais, né, a solução para o problema. Mas a gente viu que muitos problemas a gente não consegue, embora intuitivamente a gente saiba, né, como solucionar, né, como reconhecer um objeto e tudo, né, a gente faz isso no dia a dia, né, mas a gente não consegue escrever um algoritmo que solucione, né. Aí, nesses casos, quando a gente não consegue resolver o problema, a gente usa a ajuda da máquina. E como que essa ajuda é realizada, né? Como que ela é feita? Através de um treinamento que procura padrões, que criam regras que correspondem a um modelo ou a um novo programa, né? Então, esse procedimento, né, ele é feito com dados gerados tanto por humanos, quanto hoje em dia por sensores, né? A gente tem internet das coisas hoje em dia, né? E cada vez chegando mais, né? Com projetos de cidades inteligentes e tudo mais, né? Que vai gerar uma quantidade de dados muito grande, né? Então isso vai ser assim bastante importante, né? Para que a gente solucione problemas mais complicados, né? Bom, e aqui eu volto na questão do AlphaGo Zero, né? Que é destacar o fato de que além da máquina poder ser programada pelo humano ou através de dados gerados pelos humanos, ela pode também resolver tarefas, né, ou aprender com dados gerados por ela mesma. Tá? Então, por exemplo, você tem um exemplo comum aí que o pessoal comenta, né, um jogo, por exemplo, aquele jogo Pong, né, que é o ping-pong, né? Eles colocaram a máquina para jogar contra ela mesma e em pouco tempo ela estava dominando, né, aquele jogo, tá? Agora, uma coisa que a gente vai ver é que a máquina não tem noção do que está acontecendo ali, tá? No jogo, né? Eu vou comentar isso daqui a pouco. Tá? Bom, considerações finais, né?
que são as mensagens que eu queria que vocês levassem, né? É que a computação agora inclui com sucesso, né, máquinas que aprendem, encontrando padrões e criando regras a partir de exemplos, né? É fundamental um entendimento claro daquela função objetivo para que a máquina aprenda exatamente o que você quer, e também os dados têm que ser preparados de maneira correta, né? Outro ponto aqui é que é muito importante, pessoal, que esses modelos sejam mais interpretáveis, né? Porque o que a gente vê é a máquina solucionando problemas, como aquele, né, do dobramento de proteínas, problema muito importante, e a gente sem entender como que ela solucionou, né? Então, a gente precisa entender, tem que ser mais interpretável, né? E também, os modelos, eles precisam refletir para a gente uma certa caracterização do fenômeno que está sendo estudado pela máquina. Novamente, aqui é aquele exemplo do ping-pong, né? A gente, quando vai aprender esse jogo, a gente, intuitivamente, a gente vê, opa, peraí, aqui tem algo que é uma raquete, algo aqui que é uma bola, né? Eu estou jogando aqui a bolinha de um lado para o outro. A máquina não tem noção nenhuma disso, tá? Ela só vai pegando um quadro ou uma frame após o outro. Aí ela fala, opa, essa sequência de frames aqui permitiu eu ganhar. Essa aqui não, tá certo? Então, isso é chamado de um aprendizado por reforço, né? A máquina, à medida que ganha, ela vai aprendendo, né, as soluções, tá? E também, como consideração final, né, que é fundamental o uso de processamento paralelo, né, na forma de computação de alto desempenho nesses sistemas de IA. Eu espero ter deixado isso bem claro, né? E outra coisa, é importante, pessoal, a gente conseguir passar essas ideias aqui, dessa inteligência artificial, né, para pessoas de outras áreas, porque a mídia, às vezes, retrata isso de uma maneira muito distorcida, né? E à medida que as pessoas entenderem que essa tecnologia funciona mais ou menos, né, nas linhas que eu comentei com vocês, né, elas vão poder também participar, né, de discussões de uma maneira mais efetiva, né, sugerindo todos nós, né, limites éticos e legais de uso dessa tecnologia, né, porque a gente quer, no fundo, é uma inteligência artificial mais segura, né, e a serviço de toda a sociedade, né. Então, eu finalizo aqui, agradeço mais uma vez pela oportunidade, estou deixando aqui o meu e-mail e o meu site, quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade, e gostaria de agradecer ao UFG e ao Instituto de Informática. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Wellington. Muito interessante, né? Para todos os participantes, queria, aqueles que não pude falar no começo, dar boas-vindas aí. As perguntas estão abertas, né? Por favor. João, por favor, João. Oi, bom dia, Wellington. Oi, bom Primeiramente, dia, João. obrigado. Eu tenho uma dúvida com relação a até que ponto eu posso dizer que eu estou criando um sistema somente de ifs e elses, ou se eu estou criando uma inteligência artificial, né? Até que ponto uma checagem de informações, de comportamentos de usuários, por exemplo, né? Tomando decisões com isso, se é só uns ifs e elses, ou se eu estou tomando alguma atitude de inteligência artificial ali por trás. Ah, tá. Obrigado, João, pela pergunta. Bom, essa é uma questão chave, né? Eu não saberia responder, mas, assim, é, é fruto a dificuldade de responder é fruto do nosso não entendimento do que é inteligência realmente, né? Então, quer dizer, aqui o que se está fazendo é resolvendo tarefas específicas. Então, dentro dessas tarefas específicas, a máquina, de fato, ela cria regras, né, que você pode entender que seria if then else, né, no final das contas, mas na verdade são regras muitas vezes mais sofisticadas, né? E o conjunto dessas regras, de fato, resolve aquelas tarefas específicas, né? Então, eu acho que o entendimento que a gente tem hoje é esse, é mais limitado, por isso que eu
eu deixei claro que a IA que a gente tem é a IA fraca, né? Resolvendo tarefas específicas, né? E é muito difícil de extrapolar isso para a IA forte, que eu acho que é o caminho aonde você está questionando. Entendi. Então é justamente nesse limite aí da IA fraca e a forte mesmo, né? Isso, isso. Agora, uma outra coisa, João, que eu vejo é o seguinte: para um leigo, quando o leigo vê aquele modelo GPT-3 trabalhando, por exemplo, gerando um texto, né, fazendo um resumo, né, a pessoa fica se perguntando o que está por trás daquilo, né? Então, assim, deve ter alguma inteligência aí. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar saber mais, né? Até que ponto que a gente aprende as coisas vendo e repetindo, a partir de quando que a gente consegue até ideias próprias e generalizar, né? Eu acho que tem muito caminho pela frente aí. Entendi. Obrigado. Legal, Deu muito ajuda obrigado. aí para refletir. Tá, ok. Muito obrigado, João. Perguntas, pessoal? Eu tenho uma perguntinha, é mais um comentário, Wellington. Tá. Você falou nessa coisa do cinema, de Hollywood, né, e a própria mídia, fazer um marketing em cima da IA, né? Isso. Eu acho que tipo assim, eu queria que você comentasse, porque quando a gente vê um filme ou quando vê uma reportagem, eles parece que traz a ideia da inteligência ter uma consciência, Isso. né? E não, e na verdade ele só traz o raciocínio em si, né? Como você completou a pergunta do João, a construção dos IFs, né? Isso. O próprio sistema constrói essa estrutura, né? Uma rede neural lá, ela faz uma fórmula, alguma coisa, né? Né? Uma função, né? Faz uma função de normalização. Então eu queria que você comentasse isso, essa falsa ideia que a mídia traz. Tá certo. Obrigado pela pergunta. Pois é, eu acho que isso é fruto do pouco entendimento, né, do jornalista, muitas vezes não é especializado, né, de que esses sistemas, eles ainda estão engatinhando, né, então eles são sistemas de IA fraca, como eu disse, né, e no caso específico que eu comentei do GPT-3, né, que trabalha com processamento de linguagem natural, para muitos aquilo é algo que é fabuloso, né? Para outros aquilo é um papagaio cibernético. Mas eu acho que, para entender a mente humana, uma das abordagens assim, é a gente tentar criar uma mente. E eu acho que, de certa maneira, é isso que a gente está fazendo. E eu espero que isso ajude bastante, né? Neurocientistas, psicólogos, que, aliás, estão sempre também colaborando, né? Para melhorar os desempenhos que a gente está fazendo, os modelos e com maior desempenho, né? Porque, dessa maneira, eu acho que todo mundo ganha. Mas eu acho que a gente tá longe de entender como é que é a nossa mente humana. A gente está meio que, igual eu falei, o papagaio cibernético, né? A gente está conseguindo repetir as coisas, mas até que ponto que ali tem uma originalidade, tem uma consciência, tem um pensamento, eu não vejo assim ainda não, né? Obrigado, Paulo. Perguntas, pessoal? Ô, Wellington, então eu vou pegar uma carona no Paulo, que é o seguinte, nas minhas aulas sempre eu brinco em relação a isso, entendeu? Uma vez eu estava num projeto, e é claro que a gente tem formação de engenharia, mas não somos de computação, né? Aí o cara da engenharia virou e perguntou assim para mim, pô, mas vocês são tomadores de sopa. Eu falei, o que seria isso? A gente abaixa a cabeça, né? E eles têm razão numa coisa, que eu vou explicar o porquê disso aí para você depois desenvolver mais. O problema é que a nossa área de computação, quando o grupo é muito novo, né? Aí, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Aí ele só vê inteligência artificial, ele não quer saber por debaixo, né? Para aqueles que estão ouvindo, por que o Hélio está falando de alto desempenho, né? O cidadão desenvolve uma aplicação, ele não quer saber em que máquina, arquitetura pelo menos, né? Que ele vai levar. E para piorar a história, né? A gente vê essa falta de conexão com a realidade, que você comenta, não vou nem comentar que está sendo gravado, de algumas propagandas. Meu filho sabe fazer isso. Quantos anos tem seu filho? 5 anos. Mas que legal, hein? Ou se não, né, que a inteligência artificial resolve tudo, né? Então,
esse sentimento que você passou para a gente aqui, que era bom todos ouvirem, né? A gente tem, claro, que a gente tem mais, tem gente de computação, ou não ter gente de computação, mas todos aqueles que são envolvidos, né, uma coisa bem legal que você colocou, a gente não está a máquina contra o ser humano, né? Então a gente tem que saber como usar a máquina também, né? Então aqueles que ouviram o professor Wellington falando e não são de alto desempenho, tem toda uma parte de computação paralela, distribuída, né, Wellington? Que a gente saber se a memória é compartilhada, se a memória vai ser distribuída, e isso faz parte da responsabilidade, com todo respeito, do Wellington, né? E de todos os envolvidos, né? Então isso é uma preocupação grande. Em 2019, né, a gente estava um evento lá na Bélgica, e aí alguém chegou com esses números, né, que os nossos médicos, é engraçado, é brasileiro, os nossos médicos são contra as máquinas, e os diagnósticos eles perdem, mas é porque aquilo que você falou, né, vai depender do tipo de ambiente que a gente tem e tudo mais. Então, não sei se eu estou me fazendo expressar, é muito nisso que você falou, gostei muito do que você falou, né, trazendo essa visão, com certeza, bastante especialista, mostrar o que a gente tem, não é bala de prata, que a gente está caminhando, né, Wellington? Isso. Eu até brinco com meus alunos, que é coisas que muitos não gostam. Armazenamento, vamos armazenar. E as pessoas acham que armazenamento é lixo. Não, guarda ali. E a gente precisa ter essa ideia um pouco mais, desculpa brincar, viu, gente? Acurada, que a gente precisa pensar em tudo. O algoritmo é super importante, a gente precisa armazenar, a gente precisa saber, entendeu? Eu já ouvi, estou brincando, sem ninguém me pegar lá fora. Não, mas eu não fico muito preocupado com onde a gente vai colocar. E aquela palestra do Cacau, é a sua, né? Meio que fecham esse círculo, né? Você quer falar um pouquinho? Por que eu estou falando tanto assim? Você falar um pouquinho também da sua experiência do lado de alto desempenho, o que ajudou no IA, entendeu? Sim. Tá legal. Obrigado pelas colocações, Mário. Bom, primeiro, eu realmente quis, né, deixar claro, né, para todos da computação em especial, né, que está tudo relacionado, né? O computador é o mesmo, mas ele é programado de maneira diferente. Aliás, você pode pensar num hardware específico para isso, né? Como já vem sendo feito, né? Por TPUs e tudo mais, né? Mas no caso específico do paradigma de conexionista, né, de redes neurais, ele se traduz, né, o treinamento de uma rede, ele se traduz em operações matriciais. E aí a gente tem uma série de algoritmos para fazer isso, que podem ser implementados em hardware, se quiser, né, para ficar mais rápido, né? Então, está tudo relacionado. Então, dessa maneira, você cria os modelos, e esses modelos depois, é lógico que como você está trabalhando com uma plataforma paralela, né? Você tem todo o sistema de comunicação, você tem todo o sistema de armazenamento, né? Então, eu acho que eu queria deixar clara essa visão maior, né? Ou seja, desmistificar um pouco, né, Mário? Porque as pessoas acham que IA é algo totalmente novo. É o computador usado de uma maneira diferente, né? O computador tradicional, ele funciona a partir de um sistema de dedução, né? O seu programa, ele é como se estivesse gerando regras e a partir dali você faz deduções. O computador que aprende, ele funciona por indução, né? Você dá exemplos e ele generaliza, ele chega nas regras, né? É o caminho bottom-up, né? O outro é top-down, vamos dizer assim, né? Então, para as pessoas, para ficar mais claro isso, para a gente entender isso, valorizar todas as áreas na computação e saber que, com essa tecnologia, a gente está conseguindo, pela primeira vez, né, resolver problemas que a gente nunca antes conseguiu. E é a máquina que está resolvendo através de um algoritmo de aprendizado, né? Então, isso tudo é muito importante. Bom, mas você fez muitos comentários, eu não sei se eu ataquei tudo. Não respondeu, porque, na verdade, eu queria até chamar a atenção de todo mundo, dar um highlight no que você falou, né? E a gente esquece, fazendo uma analogia, talvez até um pouco mais, assim, grosseira, é que nós todos somos parte de um grupo de médicos tentando fazer uma cirurgia que a gente tem que fazer as bisturis.
O que me incomoda muito, por isso que eu gostei muito da sua palestra, que as pessoas entendam que eu sei lá, eu sou anestesista, mas eu estou colaborando com o cirurgião, né? E eu vejo ainda muito, isso sem ninguém ficar muito bravo, hein, gente, dos mais novos, essa divisão, né? Eu sou de banco de dados. Sim. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana que a gente tenta estimular vocês a trabalhar colaborativamente. E a sua palestra trouxe muito desse aspecto, né? Poxa, se eu não sei que é esse tal de alto desempenho, eu estou falando porque foi muito legal e estou brincando, a parte de inteligência artificial vende muito melhor, né, Wellington? Isso, exatamente. Tem essa questão do marketing, né? O Mário eu não estou verificando o chat aqui, mas parece que tem perguntas. Se você quiser selecionar alguma e... Elas aparecem aqui e somem, mas... Desculpa. Tá. Vou falar aqui, ó. A gente tem do Adalberto, excelente programação didática, parabéns. Tal. Aí tem um aqui, ó, do João Pedro. Na opinião do senhor, o que estaria impedindo que a IA passasse de fraca para forte? Gente, isso é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Esse pulo do gato, né? A gente sair de soluções sintáticas, que é o que a gente tem, para soluções semânticas, né? Eu realmente não sei, e até porque eu não sou da área de IA, né? Mas eu acho que a IA é a aplicação carro-chefe, né, da programação paralela de alto desempenho, até porque o nosso cérebro é todo paralelo, né, gente? Então, eu acho que nada melhor do que a gente, a partir de agora, ficar cada vez mais claro, né, que esse tipo de processamento paralelo, né, computação de alto desempenho, é demasiadamente importante. Mas, desculpe, eu não sei qual seria o ingrediente que está faltando. Acho que a gente tem que avançar nas pesquisas, né, porque é interessante, né, você vê, sei lá, criança ou animais aprendendo alguma coisa, né, eles vão, testam, né, ou imitam, né, a partir de um certo ponto o ser humano parece ter uma mágica ali, né, ele consegue generalizar, ter ideias próprias, é um segredo, né, eu quero acompanhar o desenvolvimento aí. Ô, André, parabéns, obrigado, viu, pelos parabéns. Gostaria de ouvir um pouco sobre a questão dos TPUs, tá? Olha, essa questão de você fazer um hardware... Mário, desculpa, eu já adiantei aqui porque a janelinha subiu, mas eu acho que saiu da sua ordem aí. Se você quiser seguir na sua ordem... Não, eu acho que essa é a ordem, porque o André deu os parabéns, deixa eu ver aqui, parabéns pela excelente apresentação, com exemplo didático, felicitário, compreensão de conceito. Não é isso mesmo. É de novo, o João. Desculpa, porque eu acho que pode ter ficado outras lá para cima e eu não vi, né? Pois é, aí é que tá. Você, como eu disse, você pode pegar esses algoritmos e implementar em hardware. Então, no caso das redes neurais, né, são operações matriciais. O que a NVIDIA fez também, né? A NVIDIA criou nas placas mais recentes, né, núcleos específicos para tratar dados matriciais, que eles chamam de tensor cores, né? Só que é algo meio limitado, né? Agora, o Google foi mais longe. Ele criou uma arquitetura que a gente chama de sistólica, né? Que segue aquele paradigma MISD, né? Você tem múltiplas instruções e um único fluxo de dados, né? Então, você tem seus dados e eles são transformados em cadeia, né? E essa transformação correspondem a operações matriciais, né? O projeto da TPU ficou muito legal, porque ao trazer os dados e deslocar esses dados nessas várias etapas, você evita ter que descer, salvar na memória e voltar de novo, né? Então, isso seria uma observação que eu teria a fazer. Agora, uma outra observação é que, no caso da NVIDIA, que eu acompanho há muito tempo, né? Inclusive eles chamam embaixador, né, da NVIDIA, porque eu dou palestras sobre a tecnologia e tudo mais, né? A NVIDIA conseguiu aproveitar bem o paralelismo que antes era usado só para aplicações gráficas, né? Conseguiu adaptar bem isso para operações não gráficas, né, com a arquitetura CUDA, né, que é um processamento de propósito geral, e mais recentemente adicionou núcleos, igual eu falei, o Tensor Core, né, o núcleo Tensor, e agora até núcleo para Ray Tracing, né? Então, assim,
ela aproveita toda a base, né, de usuários, né, para conseguir fazer projetos inovadores e com um preço super competitivo, né? Então, eu acredito que aqui na audiência tem vários gamers, né? Eles têm ajudado a gente ao longo dos anos, né? Comprando esse tipo de tecnologia e permitindo a inovação em outras frentes, né? A tecnologia da NVIDIA hoje em dia é muito usada em inteligência artificial, como eu citei aí, vários projetos usam esse tipo de acelerador. A solução do Google é boa, é excelente. O problema é o seguinte, que eu vejo, né? Primeiro, você não pode comprar a TPU, você tem que usar na nuvem, pelo menos é a informação que eu tenho, né? E outra coisa, para você vender em escala, né, você tem que ter uma base de usuários muito grande. E a NVIDIA tem a base dos gamers, né, que meio que ajuda, né? Bom, mas eu acho que eu saí um pouco do tópico aí. Não, muito obrigado, Wellington. Muito obrigado. Nada. Mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade, pessoal. Estou disponível aqui. Então, vou fazer uma outra afirmação enquanto o pessoal vem. Por que é importante vocês participarem dos congressos, né, Wellington? Porque lá a gente está junto com o pessoal da Google, no caso do Valfredo, lá a gente está com o Mário da NVIDIA, né? João Paulo da NVIDIA. João Paulo. Também, então, o Mário também. Também, os dois, né? Mário Cruz. Isso. Gabriel, por favor. Sim, Gabriel. Bom dia a todos. Oi, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Wellington. Muito obrigado pela apresentação em primeiro lugar. Eu queria perguntar a sua opinião a respeito do hardware atual. Se o hardware que a gente tem hoje, ele é suficiente para uma inteligência artificial forte, ou se avanços de hardware além dos de software são necessários? Tá, Gabriel, obrigado pela pergunta, mas, novamente, a dificuldade de responder isso é saber o que falta para IA forte, né? Porque, por exemplo, esse modelo de linguagem, o GPT-3, né? Eu nem sei se está no 3, se já está no 4, ele está aumentando, assim, muito rapidamente, porque a gente está conseguindo gerar mais dados, né? Hoje em dia, tudo digitalizado, a maioria, né? E a gente tem mais recursos computacionais, né? Só que eu acho que a direção que a gente está indo ainda é meio que força bruta, porque, como eu disse, isso tirando a questão de IA forte e IA fraca, né? A IA fraca que a gente tem hoje, ela é meio força bruta no sentido de que você não consegue generalizar muito bem. Então, você cria um modelo super sofisticado para ganhar do melhor jogador de Go, né? O jogo de estratégia chinês, que tem um tabuleiro 19 por 19. Se você mudar o tabuleiro para 20 por 20, acabou. Tem que programar, tem que treinar a máquina tudo de novo. Então, eu acho que a gente ainda tem que avançar muito, independente da questão de IA forte e fraca, em como resolver essas tarefas que a gente vem resolvendo com a IA fraca de uma maneira que a gente não gaste tantos recursos, tá certo? E que a gente consiga generalizar mais. E aí a gente precisa, por exemplo, de boas ideias algorítmicas, né? Na linha de redes neurais, recentemente surgiu uma arquitetura que está sendo muito usada, que é a arquitetura Transformer. Ela fez com que você pudesse, ao invés de usar uma rede neural recorrente, né, você usasse um sistema totalmente paralelo, tá? Empilhando vários decodificadores e tudo mais, né? Então, assim, esse foi uma sacada, né, de como ver o problema de outra forma, né? Porque quando você está analisando uma informação em série, você tem que ter uma ideia posicional, né, de cada elemento. Eles arrumaram uma maneira bem legal de dar essa posição, mas fazer tudo em paralelo. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito por aí, mas eu não estou dizendo, né, que essas mudanças vão levar a gente para a IA forte tão cedo, cara. Eu sou um pouco pessimista com relação a isso, mas eu não sou da área. A gente tem outra pergunta aqui, do professor Adalberto. A interpretação dos modelos, entender como eles tomam decisões, poderia ser um próximo passo, né? Isso.
né? Isso, inclusive, Mário, eu estou pensando em investir um pouquinho nessa área aí, porque é o seguinte, imagina, você gerou um sistema, um modelo, né, muito grande, com, sei lá, 100 mil parâmetros e tudo mais, né? Agora você quer extrair de lá um modelo menor, né? Por exemplo, você pode treinar a máquina para derivar a equação da gravidade. Tá? Ela vai ter um modelo super complexo. Como é que você tira aquela equação menor e interpreta aquilo de uma maneira mais facilitada, né? Então, eu acho que o paralelismo talvez ajude a gente a navegar nesse modelo sendo criado, né? Eu já vi alguns trabalhos nesse sentido, usando, por exemplo, programação genética, né? Que ele vai testando de forma paralela várias equações e eles têm obtido resultados bem interessantes para fenômenos da física, né? Inclusive, assim, um trabalho que eu vi, eles chegam na mesma equação que o físico chegou. Eu acho que era um trabalho de buracos negros, não sei, eu não entendo muito o contexto. E depois ainda viram que a equação podia ser melhorada. Então, assim, e para fazer isso, você precisa testar muitas possibilidades, né? Então, eu acho que o paralelismo pode ajudar aí. Bacana, obrigado. Legal. Tem umas aqui do Fernando Almeida agradecendo, né, por compartilhar o conhecimento e Obrigado, tal. Fernando. E aí ele pergunta quais benefícios que você acredita que a computação quântica, né, sobre o IA pode trazer, né? O que você vislumbra? Cara, legal, né? Porque é tudo fronteira aí, né? Eu confesso que eu tenho que estudar um pouco mais a computação quântica, que é meio complicadinha, né, Mário? Mas o pouco que eu sei é que, através das propriedades quânticas, né, é como se você estivesse explorando um espaço de busca simultaneamente ali, né? Porque com os qubits, né, você tem, quando você junta vários qubits, que seria o equivalente dos bits, né, vamos supor que você junta 3, né? Você tem desde da sequência 000 até 111, né? Você tem essas 8 possibilidades. E você pode testar isso simultaneamente. Então, é como se fosse um tipo de paralelismo, tá? E tem algoritmos bem interessantes para trabalhar nessa área aí. É uma área também que eu queria investigar um pouco mais, porque tem tudo a ver com computação paralela, né? Só que eu acho que vai ser, no futuro, né, você vai ter tipo um acelerador quântico, né? Porque, pelo que eu sei, as aplicações são meio específicas, são geralmente para essa área de otimização, né? Onde você tem um espaço de busca e está procurando ali algo, né? Joia, obrigado. Tá. Obrigado, Wellington. Obrigado aí, Fernando. Eu quero saber se tem mais uma última pergunta para a gente poder agradecer o professor Wellington. Alguma pergunta a mais, pessoal? Também, se vocês não se incomodarem e puderem deixar a câmera aberta, seria legal, né, Wellington? Tirar um screenshot aqui. É legal, muito né? bom. E depois a gente põe nas mídias sociais, as Sim, pessoas sim. começam, né? Me manda, por favor. Com A gente certeza. se segue no Face, né? Então Exatamente. tá tudo bem. Legal. Eu também, nas minhas aulas, tem sido cada dia mais difícil, né? De conhecer os alunos, né? Então, acho que o momento desse aqui é legal. Então, Paulo, a gente pode parar de gravar, né? Colocar O aberto aí. Ayrton já Ayrton, apareceu, José, Ana Maria, Davi bacana. O também, Ayrton premiado essa coisa. Parabéns, Ayrton. o Isaac, Tá aí o Isaac, todo Renan. mundo Que aí, legal. Gilson, Prazer, pessoal. tá bom? Então, queria agradecer em nome do programa, de todos os participantes aqui, tá? Wellington, muito legal ter você com a Legal. gente, Que ótimo. compartilhado com a gente seus conhecimentos, né? Foi um prazer. Tá bom?